dia, bom dia, bom dia. Sejam todas bem-vindas a mais um encontro, mais um momento para nós nos nutrirmos juntas, para a gente poder conversar e relembrar coisas a seu respeito. Eu já vou fixar o comentário aqui para que você possa compreender do que se trata o nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver maturidade na prática. E eu espero que esse encontro ele possa te ajudar a refletir coisas a seu respeito, a lembrar de coisas sobre você, a ter atividades práticas para que você possa sair daqui hoje já refletindo, repensando e aplicando coisas no seu dia a dia logo após essa live. Meu convite já é que você envie essa live para uma mulher que precisa ouvir as palavras que eu tenho aqui hoje. Eu tenho eu tenho plena convicção de que as palavras que você vai ouvir aqui hoje, as reflexões que você vai ouvir aqui hoje, elas podem mudar teu dia, elas podem te fazer pensar sobre uma nova maneira de agir e de pensar sobre a vida, sobre aquilo que você tem feito, sobre a maneira como você tem se comportado. Então, meu convite é que você envie essa live para as pessoas que você acredita que façam mais sentido estarem aqui nesse momento, nessa manhã, construindo com a gente todos os dias um pouquinho a mais. Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver maturidade na prática, como desenvolver uma postura de uma mulher realmente madura na prática. Então é importante que você continue aqui até o fim, para que a gente possa construir aquilo que a gente vai construir aqui nessa manhã. Obrigada por estar aqui mais um dia nessa semana. Desde terça a gente está aqui todos os dias às 8h30 da manhã. Hoje em especial às 8, porque logo menos eu tenho mentoria em grupo. Vocês já vão entender o que significa isso. Mas o meu convite hoje é para que a gente já comece refletindo. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. Que a gente já comece refletindo sobre algumas possibilidades para que você comece a entender e se perceber em que lugar você está hoje. Que lugar você está hoje. Talvez você queira ter novos hábitos. Talvez você deseje hoje ter novos hábitos. Talvez hoje você deseje fazer coisas novas na sua vida, mas você continua fazendo e tendo os mesmos hábitos. Talvez você queira começar uma academia. Talvez você queira começar a ler um livro novo ou terminar aquele livro que tá aí do teu lado da cama. Talvez você queira, enfim, terminar aquilo que deseja, porque começou, né? Ontem a gente fez algumas enquetes aqui e algumas mulheres falaram que tem muita dificuldade em terminar o que começam. Colocam a mão em algo para ser feito e não conseguem terminar e vivem uma vida, uma sequência de coisas inacabadas, de coisas não terminadas. E eu sei que isso pode ser um empilhamento de sensações ruins, de pensamentos ruins a seu respeito, porque quando a gente começa a se ver numa vida com coisas totalmente inacabadas, nada que a gente põe a mão dá certo, nada que você começou, você termina. Imagina comigo, como que vai ficar a sua autoimagem, como você tem se percebido? Será que eu sou aquela mulher que eu posso confiar em mim, porque eu pego uma coisa pra fazer e vou até o fim? Ou será que eu sou essa pessoa que tudo que eu pego, então nem eu confio mais em mim. Porque tudo que eu pego, eu não termino, fica lá. Nem as pessoas mais confiam direito em mim, porque eu digo que vou fazer e eu não faço. Eu digo que eu vou acabar e eu não faço. Talvez você queira já aprender algo novo. Você tá se falando aí há muito tempo de que eu quero aprender alguma coisa nova, eu quero sair do lugar onde eu tô. Mas você chega em casa e resolve assistir série. E você passa lá 3, 4, 5 horas, às vezes a noite inteira, vendo vários capítulos da série. Mas você insiste em se contar a história de que não deu, não tenho tempo, não dá mesmo, não é pra mim, ou ainda eu não sirvo pra isso. Hoje a gente vai falar sobre essas situações. Talvez você se encontre nessa posição hoje de começar alguma coisa e não terminar, e de se sentir muito mal por isso, porque eu sei como que as mulheres que não terminam as coisas se sentem. Eu sei bem. É uma sensação ruim, causa ansiedade, tira o sono, incomoda. Eu sei que isso mexe com muitas mulheres. E é por isso que a gente vai falar hoje
sobre como que a gente desenvolve essa postura madura. Deixa eu ir pro meu próximo aqui. Então, por que que a gente deve falar disso, né? Por que que é importante a gente se lembrar e falar sobre maturidade na prática? Porque é fundamental pra gente sair da expectativa de que os outros vão fazer pela gente. Tinha um tempo, quando nós éramos pequenas, todas nós já fomos crianças um dia. E naquele tempo, os nossos pais, as pessoas que cuidavam da gente, faziam pela gente, porque era a responsabilidade deles. Afinal, nós éramos meninas, não é mesmo? E esse excesso de cuidado, esse zelo que precisa durante a infância, às vezes nós crescemos, às vezes você cresceu, entendendo que você não era responsável por fazer suas coisas. As pessoas precisariam continuar sendo responsáveis pelas coisas que você, depois de adulta, precisa se responsabilizar. E hoje, preciso falar que não é à toa que eu conheço meninas que ainda não amadureceram de 40, de 50, de 60 anos. Porque, na verdade, não é sobre a idade que você tem, mas sobre a responsabilidade que você resolveu assumir frente à sua vida, frente às coisas que aparecem no seu dia a dia, frente às coisas que você precisa viver, que você precisa enfrentar. Então, é importante que a gente consiga perceber, e até escrevi aqui, né, uma das piores coisas que podem acontecer com uma mulher é achar que não é a responsabilidade dela cuidar da própria vida dela. E eu posso falar isso com mais experiência, de que eu já, pelos anos de atendimento, me encontrei com muitas mulheres, muitas, não foram poucas, muitas mulheres que entendiam isso, levaram essa crença pra vida de que elas não eram responsáveis pelas coisas que aconteciam com ela. Era sempre o outro, mas foi o meu chefe, mas foi o meu marido, mas foi a minha amiga, mas foi meu filho. O mundo vai se tornando culpado pra mulher que ainda não assumiu uma postura madura. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre essa postura de maturidade, como que a gente assume essa postura de maturidade e como que a gente realmente, finalmente assume as rédeas da situação, da coisa toda. Então, se faz sentido isso pra vocês, gente? Alguém já se viu nessa situação aqui? Alguém já se percebeu de que em algum momento, ou se encontra neste momento, não conseguindo realmente assumir a responsabilidade porque acontece? Talvez o teu pensamento hoje esteja completamente para fora, não para você, né? Sempre nos outros. Então, os outros são culpados pelo que me aconteceu, os outros têm responsabilidade de transformar minha vida, os outros têm a responsabilidade de fazer com que as coisas que eu desejo deem certo. Faz sentido isso pra ti? Você que tá aqui me ouvindo, acordando comigo, né? Estando nesse momento aqui de reflexão e de aprendizado, para que você possa relembrar coisas a seu respeito. Isso faz sentido? Me contem aqui nos comentários. Deixa eu mudar minha tela aqui. E aí, minha pergunta é, você é nova por aqui? Quem tá chegando hoje, sejam super bem-vindas. Quem já está aqui há mais tempo, quem já tá acompanhando a live há mais tempo, é um prazer te ter aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Eu sou a Cíntia. Eu mentoro mulheres no processo de amadurecimento. Eu também sou psicóloga e aqui nesse Instagram você vai ver muitos conteúdos relacionados a como desenvolver uma postura madura, como se tornar uma mulher com postura, sendo adulta, sendo responsável e, junto a tudo isso, aprendendo a desenvolver e destravar, né, áreas importantes da sua vida, como... Tá, minha luz tá piscando aqui, deixa eu desligar. Áreas importantes da sua vida, como destravar nas finanças, destravar nos relacionamentos, destravar no trabalho. Então, aqui nesse Instagram a gente vai realmente todos os dias, que é uma sequência, construindo todos os dias um pouquinho. Sim, ótima live, sempre tive medo e responsabilidade, sempre joguei a culpa de tudo nos outros. Faz sentido pra, né? Essa live vai ficar gravada? Vai sim. Boa reunião, te encontro depois, hein? Vai assistir depois ela no perfil. Mas como eu tava falando aqui, se você é nova por aqui, sinta-se em casa, sinta-se à vontade aqui. Nós nos encontramos todos os dias às 8h30, com exceção da quinta, que eu tenho mentoria depois, e então preciso participar da mentoria às 8h30 daqui a pouquinho, mas a gente se encontra às 8. É meu compromisso aqui contigo para que você possa todos os dias amanhecer e se nutrir aqui comigo, para que a gente possa falar e relembrar coisas a seu respeito, para que a gente possa relembrar coisas importantes para você, para que você possa sair daqui com reflexões, para que você possa anotar. Quem é que aí que tá anotando?
Estou há 3 dias falando disso aqui, ó, que é super importante. Quero saber as mulheres que têm anotado, que têm feito reflexões das nossas lives. Quem é que aí já aprendeu alguma coisa? Preciso que vocês me contem. Se quiserem mandar na caixinha de perguntas aqui, escreve ali o que já mudou pra ti, você que tá aqui nesses 3 dias. Se caiu alguma ficha pra ti, se alguma coisa mudou, se você saiu daqui e aplicou algo e viu alguma diferença e percebeu alguma coisa diferente no teu dia. Porque, ó, ele está anotando. Que bom, eu gosto disso. E eu quero que vocês me contem, compartilhem comigo. Podem ir lá pro meu inbox compartilhar de algo, de alguma ficha que caiu pra você, de algo que você saiu daqui, aplicou e sentiu já alguma diferença, percebeu alguma coisa de diferente. Porque a missão dessas lives aqui é exatamente essa. Fazer com que você lembre de coisas a seu respeito, que são importantíssimas, e de que você saia daqui virando novas chaves, fazendo novas conexões, e aprendendo mais de coisas a seu respeito. Porque é muito natural e muito normal que a gente se esqueça das coisas que são importantes a nosso respeito. A gente vai seguindo uma vida corrida, a gente vai entrando em reuniões, a gente vai entrando... Enfim, a vida vai nos levando, a rotina vai nos levando e a gente se perde muito fácil. Então esses encontros aqui são exatamente para isso. Lembrar de você, você se lembrar de você cuidar um pouco mais de você e você fazer... reflexões importantes a respeito de quem você é. Então a gente precisa falar, antes de mais nada, sobre... Deixa eu diminuir meu som aqui. A gente precisa falar sobre o que é isso, né? O que é essa postura madura? O que é essa postura madura? Cíntia, tu fala muito sobre postura madura. O que é essa postura madura? Vamos fazer de um exemplo um pouco mais comum, que seja acessível. Eu gosto sempre de simplificar a psicologia aqui, para que seja sempre muito acessível. Os termos que eu falar aqui, sempre que sejam muito claros e fiquem muito claros para você. E se em algum momento eu falar algum termo, alguma palavra que para você ficou um pouco difícil, me manda mensagem. Cíntia, não entendi, me explica melhor o que é isso. Me conta mais sobre isso que eu quero entender que você tá falando aí. Então, a postura madura se trata de como a gente reage, de como a gente se comporta frente a determinadas situações. Como que você tem se comportado frente às situações da sua vida. Você age como você tem uma postura. E a gente fala de postura, né? Pode ser do corpo também, né? Mas em relação a comportamentos. Como têm sido os teus comportamentos em relação às situações? Ontem, quem tava na live ontem, a gente falou sobre ação e reação. Como que eu tô reagindo e como que... Seja bem-vinda quem tá chegando agora aqui. Muito obrigada. Fica à vontade. A gente estava falando ontem sobre ação e reação. Como que as mulheres agem e reagem. Muitas estão só na reação. Outras filtram, pensam um pouquinho antes e aí sim tem uma ação em relação àquilo que está acontecendo. Então, a postura, o que é essa postura dessa mulher madura? É quando eu tenho determinados comportamentos e a maneira de enfrentamento que eu tenho para lidar com as situações. Porque eu posso ter uma postura muito madura, mas eu também posso ter uma postura de uma menina, de uma criancinha, embora eu tenha 30 anos, embora eu tenha 40 anos. Bom dia pra quem tá chegando. Hoje é um pouquinho mais cedo, né? Mas amanhã a gente se vê 8h30 também, tá? Então a gente pode ter uma postura muito madura frente a muitas coisas. Você pode ter uma postura muito madura no seu relacionamento, mas pode ser também que essa mesma pessoa, você mesma, tem uma postura muito madura no seu relacionamento, mas no seu trabalho você se comporta como uma menina birrenta. As pessoas não podem te olhar um pouco mais torto, você já faz birra, você já não faz o que precisa ser feito, você já vai, talvez, porque as meninas birrentas, elas fazem patatinha, elas fazem grupo, então às vezes a sua menina birrenta que é ativada e ela necessita fazer grupinhos pra falar de alguém. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas para que você possa começar a construindo uma ideia do que significa essa postura madura. Então, Cíntia, pode ser que eu tenha uma postura madura dentro da minha casa, mas quando eu vou para as minhas relações, quando eu vou pro meu trabalho, quando eu vou pro mundo, né, pra sociedade, eu posso ter uma postura imatura? Posso sim. Como eu sempre falo aqui pra vocês, a postura madura a gente vai construindo dia após dia. Tudo é uma construção. Então, quando eu vou construindo, pode ser que eu construa muito bem isso no meu relacionamento, mas pode ser
por outro lado, que eu não tenha me preparado, não esteja construindo isso na maneira como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas. Ou vice-versa, você é uma mulher que tem uma postura muito madura lá no seu trabalho, as pessoas te admiram, até te falam isso, nossa, como você enfrenta bem as coisas, como você tem resiliência para enfrentar essas situações. Quando eu falo de resiliência, quando eu falo dessas situações, te convido a assistir a live de ontem, que você vai entender um pouco melhor sobre o que eu tô falando, sobre ação e reação. 30 minutinhos tá aqui no feed, que foi a live 5. Porque essas lives, elas são seriais. Então, o meu convite é, se você tá entrando aqui hoje pela primeira vez, seja super bem-vinda. E se você... Vai ser muito bom você assistir a nossa live de hoje, mas se você colocar em dia as lives anteriores, vai ser melhor ainda, porque você vai entender a sequência das lives, a sequência das conversas, e cada dia mais você vai somando alguma coisinha do que você tem aprendido aqui. Então, Cintia, eu não consegui estar aqui, ó, você tá falando que tem cliente. Assiste depois, coloca ali enquanto você tá arrumando a casa, você tá saindo, clica ali no meu áudio e fica me ouvindo. Eu acho que eu vou gostar muito que você faça isso, porque eu acredito que mesmo que você só escute meu áudio, esteja fazendo outra coisa, você vai entendendo coisas a seu respeito e se lembrando de coisas a seu respeito. Então, não deixem de assistir depois, reassistir pra entender o que a gente tá falando aqui. Mas voltando ao nosso ponto aqui, uma mulher madura, ela age, e uma mulher imatura, ela apenas reage. Ação e reação. A imatura, muitas vezes, ela não tem filtro. Cintia, o que é esse filtro? Ela vê as coisas acontecendo, ela tá aqui imersa na situação, ela entra na atmosfera psicológica dela. O que é essa atmosfera psicológica? Como que a gente falou na live, fica a curiosidade pra quem entrou hoje, depois dá uma olhadinha na live anterior, a gente falou sobre essa atmosfera psicológica que muitas vezes nós nos permitimos entrar e se levar. Então, quando acontece alguma coisa aqui no ambiente, eu entro nesse clima ruim, nesse humor diferente, é algo pesado pra mim, e às vezes eu fico ali por muito tempo. E nesse pico de humor, eu posso estar sentindo muito medo, muita raiva, muita frustração, muita angústia, e às vezes eu fico ali por um bom tempo. Então, essas são as diferenças. A mulher madura, ela age, e uma mulher imatura, ela apenas reage. A todo tempo, ela é uma sequência de reações. As pessoas estão sempre, até às vezes, não sei se você já ouviu alguém falando, mas tô só esperando o que a fulana vai fazer, porque ela vai fazer algo. E às vezes ela não consegue controlar, às vezes você não consegue controlar, simplesmente vem algo e você simplesmente reage. Depois você até pensa, nossa, poderia ter feito diferente, mas não consigo. Quem nunca? Me contem aqui, aperta no coraçãozinho se isso já aconteceu contigo. Você simplesmente fez, colocou pra fora, às vezes até magoou alguém que você gosta. E depois você se arrepende porque pensa, poxa vida, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter pensado só um pouquinho antes de falar isso. Eu poderia ter me comportado de um jeito um pouquinho diferente, que isso tudo não estaria acontecendo. E só de perceber isso, eu já preciso te dizer que já é um grande passo que você tá tomando em relação a ter clareza de quem é você, do que você tem feito, do que você pode melhorar em relação aos seus comportamentos. Deixa eu mudar a minha telinha aqui. E aí, ainda em relação a isso, eu preciso trazer pra vocês a diferenciação da mulher madura e da mulher imatura. A mulher... Eu só troquei, gente. Inclusive aqui houve uma troquinha básica, mas o imatura vem aqui pro lado esquerdo e o madura vai pro lado direito da tela, tá bom? Depois eu posso trocar o slide pra vocês pegarem, mas só troquem os títulos aqui que eu acabei me confundindo. A mulher imatura, ela fantasia, ela é aquela pessoa que vive no conto de fadas, criando expectativas altíssimas que ela sabe que não podem ser realizadas, mas ela continua criando. Ela entra num conto de fadas, no mundo da fantasia, tudo é uma fantasia pra ela. A mulher imatura é aquela que faz muita birra. Todo tempo a menina interior dela que tá comandando ali, ela permite que a menina comande e faça muita birra. Então tudo é resolvido na birra. Ela já entendeu que ela ganha as coisas das pessoas assim. Então ela vai sempre fazer uma birra pra conseguir algo. E às vezes dá certo. O ruim é que dá certo, porque ela entende, opa, deu certo, eu vou fazer de novo. Deu certo, eu vou repetir esse comportamento. Então ela faz muita birra. E a mulher imatura, ela não tem responsabilidade. Ela é irresponsável com aquilo que ela faz. Ela terceiriza as responsabilidades para as outras pessoas. Então, o mundo é responsável. Não deu certo porque o fulano de tal, não deu certo porque tal coisa não deu certo. Ela jamais, ela diz assim, não deu certo porque eu não fiz.
não deu certo porque eu não fui responsável por mim. As coisas hoje não estão dando certo porque eu não assumi a frente do comando e disse, eu vou fazer dar certo. E ela continua uma série de dias, uma série de... Enfim, é uma vida colocando a responsabilidade para que as pessoas resolvam por ela. Sabe quando isso vai melhorar? Só quando ela tiver clareza. Só quando ela entender que, opa, eu cresci, não dá mais pra eu ficar esperando que os meus pais façam, que as pessoas que moram comigo façam, não dá mais. Tem coisas que não dá pra você terceirizar, tem coisas que não dá pra mim terceirizar. Estar aqui nessa live é uma responsabilidade, eu assumi um compromisso contigo de estar aqui todos os dias de manhã, de segunda a sexta. E eu preciso fazer o que precisa ser feito. E é sobre isso que a gente vai falar muito aqui. Essa postura madura é muito sobre fazer o que precisa ser feito. Sempre. Tem alguns momentos a gente não vai conseguir, normal, mas a gente pega e volta. No outro dia a gente volta, no outro dia a gente retorna porque a gente tem clareza. A mulher madura, por um outro lado, ao contrário da birra, ela assume um comportamento flexível frente à vida. Ela tem flexibilidade. Olha, aconteceu a situação e... isso tá me incomodando, não é como eu gostaria que fosse, mas eu não posso, nem preciso, nem devo agir como uma menina birrenta, então eu vou assumir as rédeas e, ok, isso tá acontecendo, eu preciso ser flexível, né? Ok, também pode ser assim. O que eu posso fazer de melhor com isso que aconteceu? O que eu posso fazer de melhor com essa situação? Como que eu posso realmente enfrentar isso da melhor maneira, mesmo não sendo como eu gostaria que fosse? Mesmo não sendo da maneira que eu planejei nas minhas fantasias? Porque é normal, é natural nós criarmos expectativas e às vezes fantasiarmos algumas coisas, mas o ideal é que a gente sempre volte pra entender como que a realidade se apresenta, porque quando a gente tem clareza a gente consegue perceber isso, e quando a gente se torna uma mulher flexível também. Então a flexibilidade faz parte da mulher madura. Pra quem tá entrando agora e não tá entendendo, o madura e o imaturo eu acabei trocando na hora da edição desse slide, mas é só a gente trocar, tá bom? Fica bem fácil pra gente entender onde que é madura e onde que é imatura, é muito claro, né? Então, e isso vai se tornar cada vez mais claro pra você acompanhando aqui esse Instagram, as coisas que eu falo nessas lives, esses nossos encontros. E aí, gente, tá fazendo sentido? Enquanto eu troco o slide, me contem. Isso faz sentido pra você? Isso toca em alguma parte sua? Isso te faz perceber alguma coisa a seu respeito? Me contem aqui nos comentários, manda um coraçãozinho pra entender que tá fazendo sentido. E eu preciso te lembrar agora, neste momento, que o seu mundo interno, ele cria o seu mundo externo. Então, se tá uma bagunça aqui dentro, possivelmente a vida aqui fora tá um caos. Se aqui dentro tá angustiado, machucado, dolorido, possivelmente eu tô criando um mundo externo dolorido. Tô me comportando de uma forma mais pesada pro mundo. Então, a maneira como eu crio o meu mundo, como o meu mundo interno está, eu vou criando o meu mundo externo e as coisas ao meu redor. Amanhã eu vou falar na live de amanhã sobre a diferença das meninas e das mulheres em relação a muitas coisas. Porque tem muitas meninas, às vezes, de 30 anos, de 25 anos, de 40 anos. E às vezes já tem mulheres de 20. Então, muito que eu vou falar sobre aqui é que muitas vezes não é a idade que vai determinar alguma coisa, mas a maneira como você tem desenvolvido a sua postura frente ao mundo, sobre as coisas que te acontecem, sobre como você assume a responsabilidade de quem você é e do que você faz. Então, já comece a perceber aí comigo quem é que tá assumindo o controle da sua vida. Quem é? É aquela menina birrenta que tá lá no comando. Quem já assistiu o filme Divertidamente aí? Manda uma mãozinha pra mim nos comentários. No filme Divertidamente, existe uma central de controle lá. Tudo muito lúdico, né? Tudo muito de desenho colorido, interessante. Mas é tão legal. Quem não assistiu também... Fica aqui o meu convite para assistir o filme Divertidamente, que ele tem um fundo muito da psicologia, das emoções. E existe uma central de controle lá que muitas vezes a raiva, a tristeza, a felicidade, a alegria, eles ficam lá se disputando para ver quem é que assume o comando. Só que muitas vezes quem tá naquela central de controle lá não é nenhuma dessas emoções, é a sua menina. Sua menina que não curou todas as feridas, que não sarou tudo que ela tinha pra lidar aí dentro. E todas nós temos e precisamos nos encontrar com a nossa menina interior, porque ela faz parte da gente, a gente não pode excluir. Mas é que a gente possa dar amor pra ela, que a gente possa ressignificar as dores que ela viveu. Porque talvez você tenha vivido momentos mais difíceis, talvez você tenha se sentido rejeitada, excluída, talvez você tenha sofrido bastante bullying, talvez você não tenha tido tantos amigos, talvez você tenha
que pular uma fase importante da sua vida porque outras coisas aconteceram. Talvez os teus pais tenham se separado na tua infância e isso te doeu muito e você só guardou. Várias possibilidades podem ter acontecido com essa menina, né? E eu sei, a minha menina também tá aqui, ela passou por várias coisas. Algumas vocês já sabem, às vezes eu compartilho com vocês. E é preciso que a gente trabalhe essa menina pra que ela não entre muitas vezes no comando da mulher adulta e ela faça coisas que a gente não consegue mais voltar, que a gente não consegue reverter. Porque a palavra é lançada, ela não volta mais. Então, quando você assume essa mulher reativa, que só reage, às vezes é a tua menina ferida que tá ali no controle, querendo comandar a central e dizendo, vamos fazer birra mesmo, vamos resolver isso aqui fazendo bastante ceninha, bastante birra, porque é só assim que você consegue. Mas pensa comigo, qual foi a fase real da sua vida e com que se parece esse momento de resolver as coisas numa postura de uma pessoa birrenta? Não é a infância? Não é uma menininha de 5 anos? Porque pra uma menininha, às vezes quem é pai, quem é mãe aqui, sabe que às vezes a birra até não faz mais sentido pra criança de 10, 11, 12. Olha, não faz birra porque isso não faz mais sentido pra tua idade. E aí a gente se pergunta agora, né? Faz sentido pra idade atual que você tá vivendo? Faz sentido pro momento atual de vida que você tá vivendo? Resolver as coisas com uma postura de uma menina birrenta? De se trancar no quarto, de fechar a cara, de não falar mais com ninguém durante umas semanas, de bloquear. Eu falo isso porque isso é real, isso vem pra consultório. Cíntia, bloqueei mesmo. Só pra ver se essa pessoa me percebe. Só pra ver se essa pessoa tá me vendo. É como se você pegasse com 10 anos e se escondesse embaixo da cama, porque a mãe não deu o que você queria e você vai ficar lá, fazendo greve de fome, escondido embaixo da cama. Às vezes, na vida adulta, talvez você esteja fazendo isso. Então, o meu convite é, comece a perceber quem é que tá no comando. É a mulher adulta? É a menina birrenta? E não tem problema se nesse momento é a menina birrenta. Não tem problema se nesse momento é a menina birrenta. Por quê? Eu sempre trago nessas lives, nesses encontros matinais, rapidinho, nessas pílulas de conhecimento pra gente refletir, pra você se lembrar a seu respeito, de que... E você sempre vai sair daqui com como, sempre. Então aproveita já, printa esse slide aqui, printa esse vídeo aqui, printa essa tela pra ler depois, pra anotar. Anotem também, pra não perderem isso, porque é uma reflexão importante. Só que neste momento, eu quero te fazer pensar, identifica aí comigo quem é que tá assumindo esse controle. É a mulher adulta ou é a menina? As coisas que estão te acontecendo, as situações que você não tem gostado tanto, ou as situações que você tem gostado, que tá dando certo aí, quem é que tá no controle? É uma mulher madura, uma mulher adulta, responsável? Ou é a menina que tá querendo assumir esse controle? A menina birrenta. A menina que ainda não ressignificou as dores, que ainda não fez contato com aquilo que precisava fazer. E se você já nessa live aqui, nesse encontro, você já tá começando a perceber e tomar consciência, só de tomar consciência você já tá dando um grande passo. Pode ser que ainda seja essa menina que tá tomando as rédeas aí, mas que você comece a perceber, porque nós vamos construindo todos os dias um pouquinho, todos os dias 1%. Maturidade é construção. Você vai cansar de me ouvir falar sobre isso, mas a gente constrói essa maturidade. Ninguém nasceu pronta. E ninguém vai estar, talvez, assim, 100% pronta para as situações. Mas quando a gente desenvolve um olhar de mais clareza, de mais flexibilidade e de autorresponsabilidade sobre o que me acontece, aí sim eu começo a desenvolver mais maturidade frente à minha vida, frente às coisas que eu tenho feito. Então, e aí o terceiro ponto que eu gostaria de te lembrar aqui é, antes de viver um momento desafiador, antes de enfrentar aquilo que você sabe que abala a tua estrutura, porque a gente sabe, todas nós sabemos, você sabemos, a gente sabe exatamente quais são os nossos pontos. E se a gente não sabe ainda, eu vou começar a te ensinar, vou começar a te fazer refletir pra você compreender quais são os teus momentos mais, sabe, aquele gatilho que te tira do equilíbrio, que te tira do eixo. Eu sei, espero que você comece a aprender também e entender a seu respeito quais são os momentos que te tiram. Porque existem, eles vão existir. E às vezes tem aqueles até que a gente nem sabe quais são, mas do nada acontece uma situação e tu vê... Nossa, eu não sabia que eu não sabia lidar com isso. Tô entendendo agora que eu não sei lidar com isso. Eu quero estar no controle a todo tempo. E, poxa vida, eu preciso aprender mais isso a meu respeito. Então, aqui, nesses encontros diários, você vai começar a entender como que você desenvolve essa postura, esse olhar pra situação, esse olhar pra entender que, nossa, aqui eu ajo como uma menina, mas que bom, aqui eu já tô agindo como uma pessoa madura, como uma mulher muito madura. Eu não era assim.
E um exercício interessante de ser feito também é perceber como que você era exatamente há um ano atrás, enfrentando essa mesma situação, ou há 2 anos atrás, enfrentando essa situação, e como que é hoje. Sabe? Tem coisas, às vezes, no dia a dia que me acontecem, e eu vejo pacientes que às vezes eu acompanhei por um longo tempo, e às vezes eu olho pra ela e digo, tu consegue perceber que setembro do ano passado, que se essa mesma situação te acontecesse, tu enfrentaria assim, assado? E não seria da maneira como você enfrentou hoje? Sabe por quê? Porque a gente vai amadurecendo, e às vezes a gente não percebe. A gente vai eliminando distrações. Eu falei das distrações ontem. A gente vai aprendendo a dizer não para algumas coisas. E se você tá entendendo que ainda não tá desenvolvendo isso, eu te convido a fazer parte aqui todos os dias às 8h30. Para que você possa compreender realmente para onde que você tá indo. Para que você possa ter clareza dessa mulher que você deseja se tornar. Porque eu acredito que se você tá aqui, se você tá me acompanhando todos esses dias, se você continua aqui vendo esses conteúdos, eu tenho plena convicção de que você deseja se desenvolver. Tem plena convicção. Quem deseja se desenvolver aqui, aperta 5 vezes no coraçãozinho, assim, pra eu entender que eu tenho uma comunidade de mulheres, que eu não tô sozinha nessa. Eu tenho uma comunidade de mulheres que desejam se desenvolver, que desejam ser mais maduras e destravar na vida, nos relacionamentos, no trabalho. É isso aí, ó. Eu acho que eu não tô sozinha nessa, né? Tem uma comunidade aqui comigo que deseja realmente crescer, se desenvolver, lidar com essa menina, acolher essa menina e saber que ela tá ali, ela faz parte de você, ela faz parte de mim. Mas ela não pode dominar, ela não precisa dominar tudo da maneira dela, né, de resolver. Essa menina, quando a gente entra em contato com ela, é pra gente acessar o nosso lado criativo, o nosso lado brincalhão, o nosso lado que às vezes não tem vergonha pra coisa. Às vezes é ela que tá aqui também, fazendo com que a gente possa brincar, se divertir, se permitir fazer uma piada, uma brincadeira, uma dança, essas coisas de menina. Porque quando a gente faz atividades assim, aí sim a gente alimenta, a gente nutre, a gente entra em contato com a nossa criança interior. Só que, em muitos momentos, a nossa criança interior, ela quer nos desviar pra fazer vontades de criança. E nem sempre vai ser assim, né? Porque nós nascemos pra fazer aquilo que precisa ser feito. E é isso, gente. Pra quem tá entrando agora, não sabia, nas quintas-feiras a nossa live, ela acontece... A minha Siri tá ligada aqui. Nas sextas-feiras a nossa live, ela acontece... Não sei quem toca isso. Nas quintas a nossa live acontece às 8. 8 até 8h30, porque agora eu vou entrar em mentoria, né? E aí eu não consigo ficar aqui ao vivo com vocês. Mas todos os dias amanhã, de novo, a gente vai estar aqui 8h30 da manhã. E eu quero dizer pra vocês, pra que vocês possam começar a pensar sobre isso, que vocês saiam daqui e reflitam, tirem print deste slide aqui, sobre esses como, sobre começar a tomar clareza, porque nessas semanas você vai sair de um estado de... É como se você tivesse, eu vejo talvez assim uma comunidade de mulheres que ainda estão talvez um pouco assim, não enxergando algumas coisas. Quem estava aqui nos últimos 3 dias já tá começando a fazer assim, ó. Já tá começando a ver coisas, já tá começando... Tem uma luz vindo que você não tinha percebido ainda. Tem alguns pensamentos a seu respeito que você não tinha pensado ainda. Tem coisas surgindo aí, ideias novas, pensamentos novos que você ainda não tinha acessado. E esses dias junto aqui comigo, eu tenho convicção de que você talvez saia de um estado assim e vá fazendo assim, ampliando, limpando a visão, conseguindo olhar para os lados, conseguindo perceber que tem possibilidades, conseguindo perceber que existe algo além, conseguindo perceber que o estado que você tem e faz birra, ele não te define, isso não é você. Talvez já tenham te chamado de que tu é birrenta, de que tu é muito mal-humorada, de que tu é uma mulher chata, de que tu é uma mulher abusada. Talvez alguém já tenha te chamado disso, que você é uma mulher rancorosa, mas isso não te define. E talvez aqui você consiga começar a despertar clareza pra isso, pra fazer nascer esse ânimo, essa energia, essa vontade de fazer o que precisa ser feito, essa consciência, essa responsabilidade de fazer o que precisa ser feito, porque tem coisas que ninguém vai fazer por você. Como, por exemplo, entrar nessa live e aprender e ouvir coisas ao seu respeito. Alguém pode te contar o que aconteceu nessa live, mas as reflexões, os aprendizados, as ideias, os insights, só você vai poder ter se você estiver aqui. Então, o meu convite é que... deixa eu só mudar minha tela aqui. O meu convite é que você esteja aqui comigo amanhã, 8h30 da manhã, tá? Nas quintas é às 8, só pra vocês gravarem. Vou falar várias vezes, tá? Pra vocês gravarem. Na quinta é às 8 e o restante da semana...
toda vida 8h30. Entra sempre nos meus stories, não deixe de acompanhar, ativa o sininho pra você sempre saber um dia antes qual é o tema do outro dia, porque eu vou estar sempre avisando ali, abrindo caixinhas de perguntas. Então, gente, obrigada por esse encontro. A live vai ficar salva no feed. Assiste depois, coloca no carro, coloca na academia, coloca no fone, ouve de novo pra você entender novas coisas a seu respeito. Amanhã eu te convido a estar aqui. Comenta no nosso vídeo que vai pro feed agora, deixa um comentário, me conta o que você entendeu dessa live, o que ficou de mais importante pra você desse nosso encontro. E a gente se encontra aqui amanhã, 8h30 da manhã. Te vejo você, traga mais alguém que precisa ouvir sobre isso. E amanhã a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, sobre as meninas e sobre as mulheres, porque hoje a gente já entendeu quem é essa menina, né? E a gente vai falar ainda mais sobre como se comportam, o que a gente faz, como que a gente identifica meninas e mulheres, tá bom? Te encontro aqui no nosso encontro amanhã, 8h30 da manhã. Até já!